O programa a seguir é livre para todos os públicos. Está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Será votado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Jorge Carvalho, com o número 8085/10, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 3.726, de 27 de janeiro de 2009, e da outras providências. Hoje também serão discutidas indicações dos vereadores Marcelo Verli, Renato Abirrâmia, Manuel do Pote, Cláudio Damião, Professor Pierre, Marcos Medeiros, Luciano Faria e Isaac Demani. Essas indicações tratam de temas como construção de uma creche para idosos no município, contratação de psiquiatras para o atendimento dos usuários do SUS, funcionamento da portaria do Raul Sertã no horário noturno, revitalização do bairro Olaria, urbanização da praça do loteamento Parque Maria Tereza. Veja agora na íntegra a sessão do dia 21 de setembro de 2010. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 14ª reunião da 4ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Edson Flávio, nosso primeiro secretário, que faça a leitura do expediente, por favor. Senhor presidente, Pois não, vereador. antes da leitura, se Vossa Excelência permite, registrar com muito carinho a presença dos servidores municipais e também, junto aos servidores, o ex-vereador Célio Ivo da Costa Freitas, nosso colega da legislatura 96/2000. 96/2000. Com certeza, a presidência registra a presença de todos com muito prazer, inclusive do nosso saudoso colega aí, na legislatura de 96/2000, nosso querido Célio Ivo, conhecido como Catita. Um abraço. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 21 de setembro de 2010, emenda a projeto de lei do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Emenda a projeto de lei número 2273, que proíbe qualquer forma de discriminação contra pessoas em razão de sua orientação sexual e da outras providências. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcelo Verli institui o Programa Municipal de Orientação e Incentivo à Manufatura, Comércio e Uso de sacos, embalagens e recipientes de materiais não poluentes, de características degradável ou reciclável. O excelentíssimo vereador Marcos Medeiros institui no município de Nova Friburgo o Programa Municipal de Caçambas Estáticas Comunitárias e da outras providências. Institui a Semana Municipal de Assistência Farmacêutica e da outras providências. Dispõe sobre a normatização e fiscalização de equipamentos de lazer e de playgrounds no município de Nova Friburgo, de acordo com as normas da EBNT e da outras providências. Institui no município de Nova Friburgo o Programa Municipal de Incentivo à Ginástica nas comunidades e da outras providências. Institui o Programa Ambiente Livre do Tabaco no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação das despesas realizadas pelas secretarias municipais da Prefeitura de Nova Friburgo e da outras providências. Institui no município de Nova Friburgo a campanha anual educativa Visite Seu Imóvel e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Marcelo Verli, colocação de micro-ônibus no loteamento Carlos Condax, São Geraldo. Colocação de micro-ônibus no loteamento Parque das Siriemas, colocação de micro-ônibus no loteamento Nilo Martins, alteração dos horários de ônibus no loteamento Nova Esperança, alteração no horário de ônibus do Vale para o Vale da Montanha, instalação de lixeira na Avenida Antônio Mário Azevedo, todos no bairro São Geraldo e a última no Córrego Dantas. Do excelentíssimo vereador Manuel do Pote, melhoria com colocação de bica corrida na estrada Natanael Schwenk, Amparo.
ampliação da creche municipal Yolanda Silva, Santa Bernadette, São Geraldo. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, revitalização da rua Romualdo Machado, Catacione, limpeza e manutenção do bueiro da Avenida Alberto Brown, ao lado da Banca Central, asfaltamento da rua Papucaia, Campo do Coelho. Construção de uma quadra de basquete, Muri, colocação de um quebra-molas na rua Coronel Zamite, Pericê, instalação de um ponto de ônibus com cobertura próximo ao Dom Pedro, Cordoeira, e realização de obras de contenção na rua Francisco Fernandes Barradas, Rio Grandina. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, legalização do loteamento Granja São Bernardo, construção de quebra-molas na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, próximo ao Country Club, calçamento e urbanização e iluminação pública na rua Maria Adelaide Andrim, Rui Sanglar, limpeza da rua Alameda Coutinho, Rui Sanglar, implantação de serviço de odontologia no posto de saúde do bairro Nova Suíça, implantação de serviço de atendimento médico 24 horas no posto de saúde do bairro Nova Suíça, infraestrutura para o loteamento Granja São Bernardo, Rui Sanglar, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, construção de pista de esportes radicais ao lado do ginásio Ademar Combat, Olaria, pavimentação e construção de rede de águas pluviais na rua Zemir Fernandes Rodrigues, Granja Spinelli, pavimentação e construção de rede de águas pluviais na rua Bento Faria, Jardim, Califórnia. Votos de congratulação do excelentíssimo vereador Marcelo Verli, com a senhora Fátima Pedretti, pela passagem do seu aniversário, com o senhor Pedro Osmar, pela homenagem do projeto Talento Cidadão 2010, do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o senhor Sérgio Bernardo, pelo lançamento do seu segundo livro, abre aspas, Asfalto, fecha aspas, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, com o senhor Sérgio Madureira, por assumir o cargo de produtor geral de produção do SBT, com a senhora Patrícia Maria dos Santos Souza, pelos serviços prestados à comunidade, com a senhora Gabriela Gonçalves Neves, pela passagem do seu aniversário. Requerimentos do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, que seja enviado o anteprojeto de lei que obriga a vistoria dos veículos da administração pública, direta e indireta, pela Autarquia Municipal de Trânsito, Altran. Requerimento de informações do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre o processo de expropriação do imóvel da Nova Cor. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, ainda, requerimento de informações, com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre todos os imóveis de propriedade da municipalidade. Resposta a requerimento de informações do excelentíssimo vereador professor Pierre. Resposta ao requerimento de informações número 131/2010, com o Executivo Municipal, solicitando informações acerca do cumprimento da Lei Municipal 3.690/2008. Senhor presidente, esse é o expediente. Falei isso aqui também? Solicitação do músico Valério Lima, requerendo a sessão de 20 minutos da tribuna para falar sobre shows que realizou no Centro de Convivência. Está aí, senhor presidente, então, a leitura do expediente desta reunião. Senhores vereadores. Senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de incluir 2 votos de congratulação, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de incluir voto de congratulação com a equipe da distribuidora Ventura Chocolate, representante da Nestlé, pelo grande serviço que vem prestando ao Estado do Rio de Janeiro. E também com a equipe da RV4, que também pertence ao grupo da distribuidora Ventura, pela excelência na distribuição dos produtos Nestlé em nossa região e em todo o Estado do Rio de Janeiro. Pois não, vereador. Eu gostaria de incluir um voto de pesar pelo falecimento do senhor Hermenegildo da Costa Filho, que aconteceu no dia de ontem. Mais alguma inclusão, senhores vereadores? Não havendo nenhuma inclusão, os vereadores que aprovam as inclusões permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Marcelo Verli. Gostaria de fazer um destaque em relação ao voto de congratulações que faço com o radialista Pedro Osmar, pessoa de grande valor na sociedade friburguense, e que recebeu uma justa homenagem da Universidade Cândido Mendes
que tem um curso de comunicação social que também tem feito a diferença na nossa cidade, intitulado Projeto Talento Cidadão 2010. O Pedro, que tem uma tradição na nossa cidade, já foi homenageado por essa Casa Legislativa. Eu gostaria de fazer esse registro, fazer esse destaque, parabenizá-lo pela sua bela trajetória de vida, sua bela trajetória profissional e também parabenizar Cândido Mendes por ter feito essa homenagem tão justa, tão devida a uma pessoa que representa tão bem a nossa cidade, uma pessoa que tem feito um trabalho da mais alta importância ao longo de décadas, que vem a ser o nosso querido amigo e radialista Pedro Osmar. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Vereador Jorge Carvalho. Aproveitar uma carona na lembrança que o nobre vereador Marcelo Verli faz, e lembrando que hoje é o dia do radialista. Então, através do Pedro Osmar, que é um radialista de nome na cidade, com um belo trabalho há mais de 4 décadas, eu gostaria de transmitir a todos aqueles que trabalham nas emissoras de Nova Friburgo as congratulações pela passagem do Dia do Radialista. Especialmente, eu gostaria de colocar, junto com Pedro Osmar, especialmente a um radialista que marcou muito em Nova Friburgo, nosso grande amigo Rodolfo Abud, que era quem transmitia as partidas de futebol em Nova Friburgo. Ele tem uma frustração muito grande, que ele quase não narrou o gol do Célio Ivo. Catita chegava perto da área, mas não fazia gol. Então ele ficou com essa frustração. Pela ordem, presidente. Vereador Edson Flávio. Também gostaria de assinar com o vereador Marcelo Verli e a lembrança do vereador Jorge Carvalho do Dia do Radialista. Eu gostaria também de saudar todos os radialistas, em especial o seu Erlinto Pinheiro, que há muito tempo, há muitos anos, a voz marcante ali na Rádio Friburgo, trazendo como âncora ali diversas notícias. Mas, senhor presidente, eu gostaria de destacar o voto de congratulação que eu faço. É claro, nós ainda estamos respirando ares das notícias maravilhosas que chegam com relação à construção da fábrica da Nestlé. Eu não poderia deixar de já pontuar e já começar a enviar para a equipe, não somente para o seu Tony Ventura, mas toda a equipe da distribuidora Ventura, que não só em Nova Friburgo, mas pelo estado do Rio de Janeiro todo, aonde eles têm a sua área de atuação, com excelência e sendo uma das distribuidoras do país com melhor desempenho na distribuição dos produtos Nestlé e, ao mesmo tempo, também com maior desempenho, número de contratados. Hoje nós temos este grupo, a distribuidora Ventura, com muitas vagas de emprego, com muitas oportunidades de emprego geradas em nosso município, um galpão situado ali na região de Conselheiro Paulino, muito bem estruturado, câmaras de guarda de mantimentos, de sorvetes, iogurtes e produtos Nestlé, também a parte de ração da marca Nestlé, e faz esse trabalho com destaque nacional. Na verdade, nós temos em Nova Friburgo uma empresa que tem se destacado no cenário nacional como distribuidora dos produtos Nestlé. Então, eu quero justificar esse voto que faço com a equipe da distribuidora Ventura, na pessoa do senhor Tony Ventura e toda a sua equipe, que está espalhada por esse estado todo, e também com o senhor Marcelo Ventura, que representa ali a RV4, que distribui a parte de iogurtes, a parte líquida da Nestlé e também a parte de rações da indústria Nestlé. E parabenizá-los porque o trabalho que eles têm feito nessa cidade é um dos motivos pelos quais nós entendemos que a Nestlé, ao se instalar em Nova Friburgo, já vai poder contar de cara com uma equipe experiente, com uma equipe madura, com uma equipe de profissionais que muito honram a nossa cidade e honram todos os municípios que representam. Friburgo, Campos, Macaé, toda essa área é coordenada pela equipe da distribuidora Ventura, sob a liderança aí do senhor Tony Ventura e funcionários que lá atuam há mais de 40 anos. Então, não só essa empresa, muitas empresas trazem para Nova Friburgo um orgulho que nós temos de ter os nossos empresários produzindo, gerando oportunidade e agora sendo referência nacional. Então, eu justifico o voto de congratulação que faço com a distribuidora Ventura e com a RV4, que também faz parte da distribuição de produtos Nestlé. Eu gostaria também de solicitar ao vereador Marcelo Verli, que possa ser signatário com esse voto que faz com Pedro Osmar, e também pelo Dia do Radialista, muito bem lembrado aqui pelo vereador Jorge Carvalho. E Friburgo tem uma tradição, somente a nossa querida Rádio Friburgo, muitos radialistas aí consagrados, hoje o jovem Anderson Nogueira, o Guenin, o Sangi, o Serginho Ferraz, muitos, que Bonan, que está inclusive aí
hoje representando Nova Friburgo na Rádio Globo. Então, muitos radialistas que se consagraram e que fazem, né, de Nova Friburgo, principalmente a Rádio Friburgo, aí, um veículo de comunicação muito importante hoje para todos nós. Após as considerações de Vossas Excelências, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Votos de pesar. Em discussão. Não havendo discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimentos de autoria do vereador Cláudio Damião, que seja enviado o anteprojeto de lei que obriga a vistoria dos veículos da administração pública, direta e indireta, pela Altran. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, essa proposta eu dei entrada nessa casa há aproximadamente um ano, levando em conta que os carros no município, os carros particulares, eles passam por vistoria no DETRAN, os ônibus municipais passam por vistoria na Altran, os táxis municipais passam por vistoria da Altran. Agora, os carros do município, os carros públicos municipais, não passam por vistoria alguma. Lamentavelmente, não passam nem por vistoria no DETRAN, muito menos na Altran. Então, nós estamos sugerindo aqui ao prefeito, às autoridades encarregadas dos veículos municipais, que, a partir de então, envie para essa casa um projeto estabelecendo que os carros do município devam ser vistoriados. Nós estamos falando aqui de segurança pública, estamos falando de um bem público, estamos falando de vidas, de pessoas que possam vir a sofrer um acidente em função de um carro mal cuidado, mal equipado, mal vistoriado, ou nem sequer vistoriado, como tem acontecido ultimamente, de carros aí com 12, 15 anos, sem ter documento, eles não estão sequer legalizados para circular no município de Nova Friburgo e continuam circulando, apesar das inúmeras denúncias que fiz aqui da tribuna dessa casa. Então, é lamentável que isso ocorra. Então, reitero aqui o pedido, reforço a necessidade de contar com o apoio de todos os vereadores, no sentido de que a Prefeitura Municipal tome as providências necessárias no sentido de aprovar essa lei, de apresentar a lei para que possamos aprová-la e as medidas de fiscalização com os carros públicos. Vereador professor Pierre, gostaria de... Obrigado, vereador Cláudio Damião. Parece até uma situação incrível, né? Tem uma lei que obriga a vistoria. Olha que situação que nós chegamos. A Vossa Excelência é bem pontual, porque eu não consigo entender que os taxistas, por exemplo, têm os carros vistoriados, tem que colocar lá a vistoria, são extremamente pressionados, até com alguma razão, em alguns aspectos, mas eu não consigo entender por que não tem a mesma exigência para também os veículos públicos. Da mesma forma, alguns veículos que prestam serviço à prefeitura, até na educação mesmo, estão em situação alarmante. Houve acidentes já aí por veículos em má conservação. Os veículos da saúde, que Vossa Excelência vira e mexe, faz observações também em que situações se encontram. É lógico que agora nós temos um novo secretário que está preocupado com isso, pelo menos conversando com ele, ele demonstrou essa preocupação. Mas olha que situação, vereadores, nós chegarmos a esse ponto. Então, é mais que urgente o envio desse projeto para cá, para que se cumpra. É inadmissível, senão perde a firmeza para depois cobrar do cidadão. Como é que pode cobrar depois do cidadão a mesma exigência se não consegue fazer para si mesmo? Então, primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Isso é, inclusive, uma fala de Cristo. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador. Concedo, vereador Edson Flávio. Quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa e ficar feliz porque aqui na Câmara Municipal, né, através da ação da presidência desta casa, os veículos daqui estão todos em conformidade com a lei, e os da Câmara Municipal, só para esclarecer até, mostrar à população que a Câmara Municipal tem seus veículos todos fiscalizados, é a palavra, não é? Legalizados e passam pela vistoria da Altran. Isso é muito importante e realmente o Executivo também tem que seguir esse exemplo que a Câmara Municipal dá. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, com certeza votaria a favor do projeto que Vossa Excelência apresenta. Obrigado, vereador. Nós estamos falando aqui de ambulâncias que transportam
ou deveria transportar os pacientes, uma vez que são tão poucas as ambulâncias que estão sucateadas. Nós falamos de caminhões da prefeitura, de veículos leves. Nós tivemos um caso de um caminhão desse que desceu a rua Uruguaiana sem freio. Quer dizer, o fato é que, além da manutenção natural que deve ocorrer, ele precisa passar pela vistoria do Detran e nós estamos estabelecendo um filtro, uma vistoria da Altran. Se os taxistas pagam um valor para que os seus veículos sejam vistoriados, para atender ao cidadão, para ter a garantia e a segurança de que aquele carro pode trafegar, por que então o município não dá o exemplo e faz com que também os carros da municipalidade, das fundações, autarquias, da prefeitura, tenham também esse cuidado? Porque nós salientamos aqui, os carros do município, na sua maior parte, estão irregulares. Se fosse a força da lei, eles não poderiam sequer circular. Como nós já estamos chamando a atenção desse problema há 1 ano e 8 meses, e se isso ocorrer, alguma autoridade mandar recolher todos os carros do veículo, os veículos da municipalidade, vai ser por inteira e total responsabilidade do Poder Executivo, que não tomou as medidas necessárias até agora para regularizar esses veículos. Então, eu faço aqui esse apelo para que essa proposta seja aprovada por todos os meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Ainda do vereador Cláudio Damião, requerimento de informação com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre o processo de expropriação do imóvel da Nova Cor. 5 minutos. Senhor presidente, esse imóvel, o requerimento ele se faz importante porque nós não temos clareza com relação à intenção do governo na utilização desse imóvel. Nós não sabemos sequer se o imóvel está sendo trabalhado para alguma finalidade, se está tendo alguma utilização. Nós não sabemos se os equipamentos foram levados para alguma outra instituição, o que tinha dentro do hospital. Quer dizer, nós não sabemos se os valores pagos eles são de acordo com aquilo que está estabelecido no edital, se foi pago, se não foi pago. Tem uma série de dúvidas que pairam sobre esse processo com relação ao prédio da Nova Cor. Eu gostaria, então, que fosse enviado pelo Executivo as respostas às solicitações que faço, para que a gente possa dirimir essas dúvidas no bem do interesse público, conhecendo de fato o que está estabelecido dentro dessa possível desapropriação que foi dita a bem do interesse público. Se é a bem do interesse público, então vamos saber que finalidade tem. O tempo passou, ainda não disse a que veio, né? Então, aguardar que o Executivo encaminhe essas respostas dentro do prazo regulamentar, para que, com a resposta obtida, eu possa, então, comentar mais detidamente com relação a esse assunto. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Resposta a requerimento de informações, de autoria do vereador, professor Pierre. Resposta de informações, número 131/010, com o Executivo Municipal solicitando informações acerca do cumprimento da Lei Municipal 3.690/08. Senhor presidente, me lembro que foi já em 2009, que no início, inclusive, do mandato, logo assim que assumimos, levei ao prefeito municipal todo o calhamaço de leis que criaram conselhos, vereador Jorge Carvalho, para que ele pudesse tomar ciência e fazer a nomeação daqueles que fazem parte, segundo a ótica do governo, na paridade que as leis relativas a conselhos estabelecem, ou pelo menos devem estabelecer. Contudo, observou-se que o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda não funcionava, como até hoje não funciona. E ele fora instituído na Lei 3.690, de 2008, e é uma lei importantíssima, porque o referido conselho, ele é responsável pelos recursos do FAT. Nova Friburgo recebe recursos do FAT via Estado, como poderia receber via município para destinação. Mas não havendo esse conselho, vereador Cláudio Damião, acaba por não vir esse recurso imediatamente e nós não podemos gerir o recurso do FAT para os nossos trabalhadores. Vereador Marcelo Verdi, o requerimento que fiz diz o seguinte: nome dos atuais representantes do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. O nome atual ainda são aqueles que foram nomeados pela
ex-prefeita Saudade Braga. Se os conselhos funcionam de 2 em 2 anos com reeleições, o prazo já se expirou. Então, os nomes que estão ora elencados já não têm mais força de lei. Cópia das atas das reuniões do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do presente ano. Não recebi nenhuma, significa que não está havendo reunião. E consoante o artigo 13 da resolução número 80 do CODEFAT, dados relativos à transferência de recursos do Fundo Amparo do Trabalhador para a promoção de emprego e renda no município. Ora, não poucas vezes o vereador Renato Abirrâmia abordou sobre a situação do emprego e renda no nosso município. E nós estamos largando a oportunidade de termos recursos federais para criarmos ofertas de emprego para os nossos trabalhadores, na medida em que não temos esse conselho funcionando. E no requerimento foi apensado um volume de ofícios da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Trabalho, à época o secretário Isaac Demani, encaminhando a alguns sindicatos de trabalhadores, solicitando o nome de representantes para a formação do conselho. Então, o secretário, pelo menos, tentou. Só que, e a prefeitura? O governo municipal nomeou? Não veio essa informação aqui. Então, é de se lamentar o descumprimento de uma legislação tão importante em torno do trabalhador. E como líder do PDT, do Partido dos Trabalhadores, Trabalhista, Democrata Trabalhista, Partido Leonel Brizola, de Getúlio Vargas, Partido de Alberto Pasqualini, de Darcy Ribeiro, que lutou pelo trabalhador, eu não posso admitir, como líder do PDT, que essa lei seja descumprida. Mas até mais, como trabalhista. Então, senhor presidente, eu requeiro que o Poder Executivo assim o faça, porque senão será levado ao Ministério Público a denúncia de descumprimento da lei, sobretudo por estar danificando os direitos do trabalhador. E o trabalhador tem que ter o seu direito assegurado. Já não basta o que ocorre com os funcionários públicos. E agora também com todo o corpo da sociedade. Então nós não podemos admitir, e como defensores do povo que somos, ou que devemos ser, devemos prezar pela legalidade e pelo cumprimento das leis. Se a lei fora promulgada e sancionada, cumpra-se, é o que se diz. Não é à toa que nos decretos tem exatamente essa afirmação, cumpra-se, imperativamente. E imperativamente, como defensores da lei que somos, de modo coletivo, clamamos, cumpra-se a Lei 3.690 de 2008. Então, senhor presidente, o requerimento constata a não formação do Conselho de Trabalho, Emprego e Renda. Isso para Nova Friburgo é um absurdo. Sinceramente, nós precisamos de uma era de trabalho, precisamos de dar condições sociais ao nosso povo e não criamos mecanismos para que o povo tenha essas condições que a lei assegura mediante o Conselho Nacional também de Trabalho, Emprego e Renda e o próprio Ministério do Trabalho. Então, concluo aqui, senhor presidente, indignado com o não cumprimento dessa lei. Espero que após essa observação o governo municipal tenha celeridade e faça cumprir o que ele mesmo um dia instituiu. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhores vereadores, vamos dar início à nossa ordem do dia.